Olá, meu amigo, você está no Comente Bíblia. Estamos retornando agora neste mês de setembro. Então, nós já estamos aqui próximo do final da carta de Paulo aos Coríntios. Fica comigo aí nesses próximos minutos. A gente vai falar sobre línguas e profecias. Se der tempo, a gente fala sobre a declaração do Evangelho. Bom, o assunto de hoje nós iremos encontrar na página 1185, parte B, da Bíblia em ordem cronológica. Você vai procurar em sua Bíblia normal, né, comum, em 1 Carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 14, do versículo 1 ao 40. Antes de dar seguimento, eu gostaria de fazer uma introdução aqui rapidinho, dizendo para vocês que nós estamos já no fim daqui da carta de Paulo, e só lembrar que ele escreveu essa carta quando ele estava na cidade de Corinto. E só lembrar que Paulo escreveu essa carta aos Coríntios quando ele estava na cidade de Éfeso. Não sei se vocês lembram, a cidade de Éfeso é onde está morando Priscila e Áquila, que instruíram a respeito do caminho o Apolo. O Apolo foi para Corinto, né, no início, nos primeiros momentos. Mas agora o Apolo está bem próximo de Paulo, ele está em Éfeso também. Em Éfeso, Paulo está ministrando numa escola de Tirano. Ali ele está formando a base das igrejas da Ásia Menor. Aquelas 7 igrejas do Apocalipse, lá das cartas, elas estão nascendo através dos ministros que estão aqui sendo instruídos por Paulo e pelos seus discípulos, Timóteo e outros, tá bom? O período em que essa carta foi escrita é mais ou menos depois da época daqueles 7 filhos dos judeus, chamados Seba. Eles tentaram expulsar um demônio e saíram de Lanús e feridos, o povo ficou com medo, aí houve uma espécie de uma queima de livros de magia, uma libertação básica no local, né? As pessoas se libertando aí, sendo libertas de mentiras, de engano, tá certo? E também nessa mesma época você vai poder encontrar ali em Atos capítulo 19, né? Logo no versículo 1, certo, querido? Sobre um chefe, esse chefe do sacerdote, um dos chefes do sacerdote, que era pai de 7 rapazes. Lá no versículo 32 você vai ver sobre o Demétrio, que era um artífice, e que começou a perceber que o evangelho estava crescendo. Então, Paulo ensinava claramente sobre não ser idólatra, não crer em ídolos. Então, a profissão desses artífices estava correndo risco de acabar, né? Porque o Demétrio, ele era um dos que fazia nichos, ou vamos dizer assim, ele fazia réplicas do templo de Diana, de Artemis, né? Diana dos Efésios, pequenininho, e vendia, ele fazia de prata. Então ele juntou os outros artífices, fez lá um tumulto, as pessoas se juntaram lá no anfiteatro. No versículo 34 de Atos 19 vai dizer que a maior parte do pessoal nem sabia porque estava ali, mas começaram a gritar e ficaram gritando por espaço de 2 horas, mais ou menos, dizendo que grande é a Artemis dos Efésios, ou Diana dos Efésios, meu povo. Vamos ao texto então de Atos, vamos ao texto então de Coríntios, capítulo 14, vai do 1 até o 40, tá bom? É o finalzinho aí. Diz assim, Paulo aos Coríntios, versículo 1 de capítulo 14, do 1 ao 40. Sigam o caminho do amor e busquem com dedicação os dons espirituais, principalmente o dom de profecia. Ele começa aqui falando, ele vai fazer um comparativo aqui sobre esses 2 dons, o falar em línguas e o profecia, né? E ele quer deixar bem claro que não é uma proibição de falar em línguas, mas ele quer incentivar que busquemos o dom de profecia, uma vez que a profecia edifica a todos, aos outros, né? Os demais irmãos crentes, ao passo que línguas só edifica a si mesmo. Então, vamos fazer a campanha contra falar em línguas? De forma alguma. Está escrito que não devemos proibir falar em línguas. A questão é que os dons são dados para a edificação da igreja. Então, para que alcance esse objetivo, a gente pode ter todos os dons que o Senhor quiser nos dar. Mas ele incentiva a cada um de nós a buscarmos aqueles que estão nessa linha de pensamento, edificar a igreja. Esses são os excelentes, no caso, profecia, né? Então, quando ele fala assim, seguir o caminho do amor, ou em outra versão de seguir o amor,
né? Nessa NVI diz o caminho do amor. Bom, que definição, que história é essa de caminho? Caminho é tipo uma vereda, não é uma estrada, né? Caminho é uma porção mais ou menos estreita de terreno entre dois lugares por onde alguém pode seguir, né? Uma faixa de terreno, um local de passagem que serve de ligação ou comunicação terrestre entre dois ou mais lugares. É uma via de acesso, ok? Isso é caminho. Essa definição aqui eu encontrei aí no Google, mas caminho na Bíblia, na Bíblia, caminho tem um significado muito mais profundo. Por exemplo, Paulo perseguia os do caminho, né? Os do caminho, que estavam fugindo na diáspora. Bom, queridos, no versículo 2 de Coríntios 14 vai dizer que, pois quem fala em uma língua não fala aos homens, mas a Deus. Quem fala sou eu, né? Eu falo em línguas, mas sou eu que estou falando a Deus. De fato, ninguém o entende, nem eu mesmo entendo o que eu estou falando. Porque é o meu espírito que está falando mistérios, falando com o Espírito Santo de Deus, ok? Não é o Espírito Santo de Deus falando através de mim, não. É o meu espírito falando através de minhas cordas vocais e falando com o Espírito Santo de Deus. Veja, versículo 3 diz, mas quem profetiza o faz para edificação, encorajamento e consolação dos homens. Segue essa regra a profecia, né? Edificar, encorajar, consolar. Fugir dessas regras, desconfie que pode não ser profecia. Pode ser uma profetada, um revelamento aí. Nada tem a ver com a palavra de Deus, ok? Veja, versículo 4 diz, quem fala em línguas a si mesmo se edifica, mas quem profetiza edifica a igreja. Eu gostaria que todos vocês falassem línguas, mas prefiro que todos, no caso, profetizem, né? Não é uma questão de que um pode, o outro não pode, não. A questão é que ele está comparando algo que é bom com algo que é excelente. E por que profecia que é excelente? Porque está dentro do propósito do Senhor, que é edificar a igreja. Quem profetiza é maior do que o que fala em línguas, a não ser que as interprete, para que a igreja seja edificada. Ou seja, fica tão excelente quanto a profecia, se aquele que está falando em língua conseguir interpretar as línguas, ou se tiver outro que interprete essas línguas, aí a igreja será edificada, né? Não é uma coisa muito pessoal e só entre Espírito Santo e meu espírito, mas se torna público e notório a todos. Bom, no versículo 6 diz, agora irmãos, no versículo 6 diz assim, agora irmãos, se eu for visitá-los e falar em línguas, em que eles serei útil, a não ser que eles levem alguma revelação, ou conhecimento, ou profecia, ou doutrina. Olha as formas de edificação da igreja. A igreja é edificada quando há revelação, quando há conhecimento de Deus, ou uma palavra de conhecimento de Deus, uma palavra direta, né, para os irmãos, uma profecia da parte de Deus, ou doutrina. Ela é edificada dessas formas aqui, segundo o que Paulo está escrevendo. Mas se ele chega só falando em línguas, ninguém vai aproveitar coisa nenhuma. Só ele mesmo vai ser edificado. É o que ele está querendo que os irmãos compreendam. Aí ele vai falando que até as trombetas, até tudo que produz som, tem que ter uma lógica. Por exemplo, você pega um violão, se estiver desafinado, não vai dar para tocar uma música legal. Ou se a pessoa não souber tocar a nota dentro do ritmo, né, do compasso ali, vai ficar uma esculhambação, não dá para ninguém entender nada. Ele disse que se a trombeta tocar o som incerto, ninguém vai se preparar para a batalha, porque tem um toque da trombeta que é parte guerra, encarar, correr, né, o confronto. Tem outro toque que é para recuar. Tem um toque que é avisando que o rei está saindo da cidade. Tem um toque que é avisando que o rei está voltando. Então, se for um som aleatório, fica sem sentido. A pessoa vai dizer, tocou, mas o que está querendo dizer? É mais ou menos o que acontece com alguém que chega num encontro, numa reunião, e os crentes estão lá todos falando somente em línguas, sem nenhum intérprete. A pessoa fica meio sem sentido. É só barulho. Para ela é só barulho. A pessoa está sendo edificada lá, a pessoa que está falando, mas para ela é só barulho. Aí versículo 9 ele diz, assim acontece com vocês, né? Porque se vocês não proferirem palavras compreensíveis, né, quem mais vai ser edificado além de quem está falando em línguas? Ninguém. Bom, aí no versículo 12 diz assim, assim acontece com vocês, de novo, no versículo 9 versículo 12. Assim acontece com vocês, visto que estão ansiosos por terem dons espirituais,
Procurem crescer naqueles que trazem a edificação para a igreja, certo? É essa a questão. Dons são bons? São, mas no meio dos dons existem aqueles que são excelentes. Então prepare a sua vida e busque com zelo, com esmero, com esforço, com tudo que você tem e é. Busque o dom de profecia, de profetizar, ok? Versículo 13, ele diz para que aquele que já fala em língua, ore para que possa interpretá-las, certo? No versículo 15, diz assim, que farei então? Porque versículo 14 diz, pois se eu oro em língua, meu espírito ora, mas a minha mente fica infrutífera. Então o que farei? Versículo 15 diz, orarei com o espírito, mas também orarei com o entendimento. E isso pode ser ao mesmo tempo, não precisa ser alternando. Você fala um pouco em língua, fala um pouco em português. Não, você pode falar em línguas, ore para que interprete. Então automaticamente você vai estar sabendo o que o seu espírito está expressando para o Espírito Santo de Deus. Você vai estar entendendo, né? Mas tem que pedir a Deus. Se Deus não conceder esse entendimento do que você está falando, né, nem você mesmo vai saber como você está sendo edificado. Vai estar sendo? Vai, mas nem você vai estar sabendo. É excelente se você conseguir interpretar, ok? E ele fala também que no versículo 17, se você estiver orando em línguas, mesmo que você esteja louvando, dando graças a Deus e tal, exaltando o Senhor em línguas, mas como é que a outra pessoa lá que está perto de você vai poder dizer amém? Não tem como. Aí no versículo 18 de Coríntios 14, ele diz assim, eu dou graças a Deus, vou falar em língua mais do que todos vocês. Ou seja, Paulo fala em línguas mais do que todos eles, não é mais idiomas, ele fala mais em língua do que todos eles, certo? Todavia, na igreja, ele fala em línguas mais do que todos os outros. Onde? Lá no devocional dele, no momento de oração pessoal com o Senhor, de busca com o Senhor. Porém, na igreja, verso 19, eu quero concluir isso aqui dizendo, na igreja, verso 19, eu prefiro falar 5 palavras compreensíveis para a instrução dos outros, a falar 10.000 palavras em uma língua que ninguém vai compreender, ninguém tem condição de compreender. Ok, meus queridos? Aqui termina o nosso primeiro vídeo dessa semana. Eu espero que o Senhor esteja abençoando você e sua casa. Muito obrigado por estar inscrito no canal. Se ainda não é inscrito, por favor, se inscreve, divulga para mim aí. Valeu!